Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. Como sempre nós fazemos, a lição ou a preleção da manhã está fundamentada em alguma obra. E o título também dessa nossa preleção é o Novo Mandamento. Está fundamentado na obra Caminho, Verdade e Vida. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nós fizemos essa divisão aqui para que a nossa preleção se tornasse melhor compreensível, desse assim um tratamento didático, para que todos pudessem melhor entender a linguagem culta, a linguagem religiosa do Emmanuel, que trata-se de um espírito de grande envergadura no plano espiritual, na parte moral e na parte espiritual e também nos conhecimentos, tanto da parte acadêmica como da parte religiosa. Existe assim no início da lição a seguinte frase extraída do Evangelho de João, ou mais precisamente do capítulo 13, versículo 34, que diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. Então aqui, nesse momento, Jesus estava passando para os apóstolos, mas precisamente para toda a humanidade. Porque nós temos que entender que Jesus é o Messias divino, é o enviado de Deus, para estabelecer aqui na terra o reino de Deus. E ele foi o responsável para nos trazer a chamada Boa Nova, que são os seus ensinamentos. Ensinamentos de luz, de paz, de amor. Então a presença de Jesus entre nós marca realmente uma nova etapa na vida da humanidade. Porque antes de Jesus, predominava entre aqueles povos antigos o chamado politeísmo, a crença em vários deuses. E Jesus veio trazer para a humanidade que Deus é único, é um só. E que nós precisamos segui-lo dentro das suas leis superiores e perfeitas. Leis essas que se encontram em todo o universo. Porque nós sabemos que Deus é o Criador de todo o universo, de todos os seres. Esse novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Então existe uma diferença entre aquele mandamento anterior, quando Jesus começou o seu apostolado de amor, ele deixou bem claro para aqueles seus apóstolos e para toda a comunidade que o seguia, no início do seu apostolado: amar a Deus
sobre todas as coisas. Amar o próximo e amar a si mesmo. Agora, quando ele já estava se despedindo da comunidade dos apóstolos e também de toda a humanidade, porque Jesus veio para a humanidade, ele, após a sua vivência aqui entre eles, os seus exemplos que foram dados, os seus ensinamentos que aqui foram deixados, Jesus esclarece que o novo mandamento ele poderia dar. E é justamente naquela hora, na chamada última ceia, que ele sabia perfeitamente que seria entregue aos soldados romanos, seria preso, seria julgado e seria crucificado. Então, o novo mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Esse novo mandamento, prezados irmãos, ele traz uma diferença muito grande do outro. Então, nos diz o Emmanuel o seguinte: o mandamento anterior era uma proposta triangular de Jesus. Quer dizer, uma proposta triangular de 3 pontos. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Como se fosse, veja bem, como se fosse uma regra ou norma estabelecida. Quer dizer, alguma coisa que se deveria cumprir simplesmente. Agora, esse novo mandamento, ele é muito mais rico. Ele traz para nós uma exigência maior de cada um de nós. Então diz o Emmanuel o seguinte: já o novo mandamento trata-se de um padrão de comportamento no relacionamento humano. Então nós vemos aqui que quando ele fala em padrão de comportamento, nós sabemos que padrão é um tipo de comportamento sempre igual. Então, para que a gente possa melhor entender, vamos aqui dar um exemplo corriqueiro, um exemplo simples. Vamos dar o exemplo do padrão do metro. Então, todos nós sabemos que padrão do metro é 100 centímetros. É um metro. Então, todo mundo segue esse padrão. Então, esse tipo de padrão que nós precisamos ter é sempre um comportamento igual, em todos os lugares, em todos os momentos que nós estejamos, quer dentro do lar, quer no trabalho, quer nas vias públicas, quer nos ambientes de lazer, onde quer que estejamos, nós temos que ter esse comportamento como cristão que nós somos. Um padrão de comportamento. Diz mais o seguinte: Jesus refere-se a isso, como eu já disse aí, na derradeira reunião com os amigos queridos, os chamados apóstolos dele, na última ceia. Então esse é o novo mandamento que ele nos propõe. A segunda parte aqui diz respeito à diferença entre o novo mandamento e o anterior. Então vamos ver aqui o que nos coloca o Emmanuel. E ele diz o seguinte: o primeiro mandamento estabelece um dever.
para que nós possamos executar, não é necessário, estabelece um dever que para nós executarmos, não é necessário que o homem cogite da compreensão alheia. Então não implica nisso de conhecer os nossos irmãos, as chamadas diferenças individuais. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo onde as diferenças individuais predominam. E é justamente nesse meio, no relacionamento com as outras pessoas, na convivência com os diferentes, é que nós iremos colocar à prova o nosso conhecimento. É que nós vamos procurar aos poucos, melhorando a nossa imperfeição, criando condições para o nosso progresso moral e espiritual. Para que realmente todas as criaturas, indistintamente da religião que professe, tenha esse tipo de padrão de comportamento. Só assim, prezados irmãos, nós poderemos ter aqui na terra aquilo que todos esperam, que é o chamado Reino de Deus. Porque é bom a gente tirar essa ideia que muitas vezes se passa entre as pessoas a respeito do reino de Deus. Que o reino de Deus será alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Não é. O reino de Deus é um processo lento, demorado. Porque implica o quê? Na evolução do homem, na sua reforma íntima, na sua transformação moral e espiritual. O reino de Deus só será estabelecido aqui na terra o dia que a humanidade, todos, estiverem nessa faixa evolutiva, tiverem alcançado esse padrão de comportamento cristão, só assim nós teremos o chamado reino de Deus aqui na face da terra. Diferença entre o novo e o mandamento anterior e o novo. Então, como nós já dissemos aqui, ele estabelece uma regra, que nessa regra não é razoável que o homem compreenda o outro. Não é necessário da compreensão alheia. Já nesse novo mandamento, ele vai engrandecer essa fórmula, ele vai enriquecer essa fórmula. Ele vai exigir muito mais de cada um de nós. E diz o seguinte: a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura, preste bem atenção, assegura o regime da verdadeira solidariedade universal. Então essa solidariedade universal, ela tem uma implicância muito grande, prezados irmãos, porque implica em todo o universo, em todos os seres. E para que nós cheguemos nesse ponto de nos igualar com outros seres mais evoluídos.
como nós acabamos de falar aqui agora, sobre a implantação do reino de Deus, somente vai acontecer nisso, quando chegarmos a atingir a chamada solidariedade universal. E assim o nosso orbe, o nosso planeta Terra, vai alcançar um grau mais elevado na escala evolutiva entre os demais planetas do universo, entre os demais mundos do universo. Outro aspecto que ele nos coloca aqui, além da solidariedade universal, ele diz mais o seguinte: garante a confiança fraternal. Quer dizer, existe aí uma implicância muito maior, no sentido de que eu confio no meu irmão. E o meu irmão também confia em mim. Então essa daí que é a chamada confiança fraternal. Eu confio nele e eu posso ter certeza que ele também está confiando em mim. Não vai haver aquilo que está acontecendo ainda, infelizmente, no século XXI, tanta ambição, tanto egoísmo, tanta violência, tanto ainda desamor que existe na face da terra, onde o homem ainda, infelizmente, está em busca do quê? Das coisas materiais e não das coisas espirituais. E são esses valores espirituais que são os valores eternos, para que nós possamos construir um novo homem, para que realmente o nosso interior, o nosso ego, e principalmente o nosso perispírito, que é aquilo que Kardec determina, fala a respeito da ligação entre o espírito e a matéria, que é o perispírito, nós possamos ter um perispírito mais puro, mais elevado, para que realmente as doenças, os problemas que hoje nos acarretam, infelizmente, possam ser aliviados, somente com esse processo de evolução e melhoria do nosso perispírito. E completando aqui a frase, ele diz o seguinte: garante a fraternidade entre as pessoas e a certeza, olha só, a certeza do entendimento recíproco. Então haverá uma reciprocidade nesse entendimento. As discórdias, os desentendimentos, as diferenças que existem têm que ser superadas, têm que ser eliminadas, para que possa realmente estabelecer aqui na terra esse chamado reino de Deus. Na terceira parte, trata-se de a importância do novo mandamento. Qual seria esse novo mandamento que nós estamos falando, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Qual seria a importância dele?
qual é a finalidade dele, o que ele realmente pode promover em termos de melhoria do homem, e melhoria das condições humanas, da sociedade em geral. Aqui estabelece-se uma verdadeira exigência com relação ao nosso comportamento, ao nosso padrão de comportamento. Em todas as relações comuns, olha só, em qualquer tipo de relacionamento que exista na Terra. Não é só o relacionamento entre familiares, entre pessoas consanguíneas, mas em todas as relações comuns, em qualquer parte da sociedade, qualquer meio. O cristão, olha só, ele fala isso, o cristão amará o próximo como a si mesmo. Quer dizer, há um enriquecimento desse amar a Deus e amar a si mesmo. Ele tem que amar o próximo como ele ama a si mesmo. Reconhecendo contudo, olha só, uma outra exigência aqui. Reconhecendo contudo, que como irmãos, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, reconhecendo que como irmãos, devemos nos amparar efetivamente uns aos outros. Então essa qualidade de irmãos, de filhos de Deus, supera todas essas diferenças que existem na Terra, principalmente no aspecto religioso. E é por isso que nós sempre batemos nessa tecla, que é aquilo que precisa a humanidade alcançar. Uma única religião deverá predominar aqui na Terra. E muita gente acha, qual seria essa religião? Como nós estamos aqui numa casa espírita, será que é o espiritismo? Será que é a doutrina do catolicismo? Será que é a doutrina dos evangélicos e assim por diante? Não. O que deverá predominar aqui entre os homens é a religião do amor. Esse é o fundamental, para que realmente essa humanidade possa crescer cada vez mais e alcançar essa fraternidade universal, adquirindo esse padrão de comportamento exigido para todos aqueles que professam, que conhecem, que adquiriram conhecimento do chamado cristianismo, da Boa Nova, trazido por Jesus. Esse novo mandamento estabelece ainda que nos ambientes cristianizados, quer dizer, em todos os lugares onde nós vivemos como cristãos, ambientes cristianizados,
cristão como somos. Mesmo no trabalho, a quem se sacrifique. Quer dizer, existe aquela pessoa que doa, que dá a sua parcela de contribuição dentro daquilo que exige aquele trabalho, aquela atividade que ele está exercendo. Mas o outro que está ali também, na mesma atividade, no mesmo trabalho, no mesmo local, eles compreendem o sacrifício daquele irmão que está se sacrificando. E quando a gente fala em compreender o sacrifício, significa que nós estamos sintonizados com aquele irmão, dentro daquele tipo de comportamento onde ele está realmente dando o melhor de si. Nesses ambientes também existem aquelas pessoas que amam, que realmente têm amor pelo seu semelhante, pelo seu irmão. Mas se ele sente esse amor, se sente esse tipo de calor, aliás, se ele está dando esse tipo de calor ali naquele ambiente, ao mesmo tempo, ele está se sentindo amado. Então é justamente isso aí, meu irmão, é que existe essa implicação aqui, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É essa mutualidade, é essa reciprocidade que deve existir. Para lá e para cá, para lá e para cá. Existe ainda aquelas pessoas que fazem o bem, que procuram realmente eliminar da sua mente o seu tipo de comportamento, qualquer tipo de maldade. Mas se eu não puder fazer o bem, mas que pelo menos eu procure me vigiar. Por isso que entra aquela frase de Jesus famosa: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Eu vou vigiar o meu pensamento, eu vou vigiar, eu vou controlar a minha conduta, a minha participação onde eu estiver, para que eu erre menos, eu evite de fazer o mal. Se eu não puder fazer o bem, que pelo menos evite de fazer o mal. Isso daí já é um progresso que estamos alcançando. Já é um primeiro passo nessa escalada de melhoria. Ou seja, para que nós possamos realmente atingir aquilo que nós buscamos, que é a nossa reforma íntima. E quando a gente fala em reforma íntima, nós estamos falando em quê? Em melhoria moral e espiritual. Moral e espiritual. Quer dizer, eu melhoro o meu interior. Logicamente, a minha convivência também vai melhorar com os meus irmãos. E finalizando aqui,
na chamada conclusão, que nós dividimos essa lição. O que a gente pode trazer em termos de conclusão daquilo que ficou explicitado, aquilo que foi dito? Então, o Emmanuel diz o seguinte: tudo isso que foi falado, essa é uma característica que deve existir no comportamento humano. Essa é uma característica que deve existir no comportamento humano. É uma característica necessária, obrigatória, para chegarmos lá e alcançarmos aquilo que nós estamos querendo, que é o estabelecimento do reino de Deus. É uma característica do comportamento humano que deve existir em qualquer círculo do Evangelho. Quer dizer, em qualquer lugar, em qualquer meio que se fale do Evangelho, que se conheça o Evangelho, que se estude o Evangelho, esse é um comportamento que deve, ou é uma característica comportamental que deve prevalecer entre as pessoas que ali estão procurando conhecer, aprender e vivenciar aquele Evangelho de Jesus. E agora vem uma advertência maior, um chamamento maior para todos nós. Diz o seguinte: porque em caso contrário, olha só, em caso contrário, caso isso não se realize, os argumentos da Boa Nova, quer dizer, tudo aquilo que compõe a Boa Nova, que são os ensinamentos de Jesus, e que veio realmente para transformar o homem e preparar o ambiente aqui da terra para o estabelecimento do reino de Deus, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores. Olha só, isso aí é uma coisa importante e necessário que a gente saiba. Pode atingir os nossos cérebros, a nossa mente, que a mente é do espírito, o cérebro é da matéria. Mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Então aqui aparecem duas coisas. Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, e aquele pensamento que está na minha mente, que é o pensamento do Espírito, para que ele possa ser realizado, aquela ideia, aquele pensamento, é necessário que toque o meu sentimento. Porque uma ação, prezados irmãos, só vai ser concretizada a partir do momento que tocar o meu sentimento. Enquanto estiver na minha mente, aquilo ali não passa simplesmente de uma ideia, de um pensamento. Mas a partir do momento que chegar no meu sentimento,
realmente a ação pode se realizar, pode se concretizar. Então aí é que está essa advertência de Jesus, que deve ser levada em todos os momentos, em todos os instantes. Vigiai e orai. Primeiro a palavra vigiai. Não é orar e vigiar, não. É vigiai e orai. Primeiro nós temos que corrigir o nosso comportamento, educar a nós, e orando, pedindo o quê? Forças, energia, para que Deus, para que os bons espíritos, para que a comunidade dos espíritos que são responsáveis pela condução da humanidade, possa me intuir, dar-me forças, energia, para eu vencer as minhas imperfeições. E termina aqui dizendo: pode ter atingido os cérebros indagadores, mas ainda esses argumentos não penetraram o santuário dos corações. Então, quando ele fala aqui em santuário dos corações, é justamente aquilo que eu me referi há pouco. Porque o coração representa o quê? O nosso sentimento. Tem que tocar o nosso sentimento. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados, e também aqueles que aqui não puderam comparecer. E que possamos realmente vivenciar esses ensinamentos do dia a dia. Muito obrigado e muita paz a todos.